pelas obras de justiça que havéssemos feito, mas foi pela graça de Deus. Mas está aqui, me cabe a honra de apresentar o pastor Hudson Paola. Como todos os colegas sabem, e até tem uma brincadeira, né? Sempre estamos juntos. Nós nos conhecemos há mais de quase 15 anos. E Deus tem unido, nos aliançados, não só a mim, como a minha família, nossas esposas, filhos. Nós estamos sempre juntos, orando um pelos outros. E é um privilégio poder tê-lo nessa manhã para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. E eu creio sinceramente que você vai ser abençoado nessa manhã com a palavra que Deus já colocou, certamente já colocou no coração do pastor Hudson Paola. Eu queria orar com vocês e eu quero pedir que os irmãos, sentados como os irmãos estão, curvassem as suas cabeças e nós nos rendêssemos àquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e desde o primeiro momento da manhã, ao acordarmos, nós te agradecemos pelo dom da vida, Pai, porque o Senhor nos deu mais um dia, Pai, e isso é prova, sem dúvida, que a obra que o Senhor iniciou em nós ainda não terminou, Pai. Nós te agradecemos por nos reunir aqui, e esse lugar passa a ser a tua casa, Pai, onde serão tratados assuntos pertinentes à tua obra e, sem dúvida, para o crescimento do teu reino aqui nessa terra, Pai. Mas nesse momento, ó Deus, eu entrego o teu servo nas tuas mãos, ó Pai, que nessa manhã, ó Deus, ele seja profeta do Senhor, boca do Senhor, para falar aos nossos corações, ó Pai, segundo as tuas muitíssimas misericórdias, Pai. Que a tua unção e a tua graça possa ser derramada abundantemente sobre a vida do teu servo e que possamos ouvir a tua voz mediante a sua instrumentalidade, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser vista, possa ser notada, também experimentada por todos nós aqui nesta manhã de terça-feira. Você pode dizer amém para isso? Isso, eu não vou pedir para você fazer amém de novo com força, como a gente faz na igreja, porque eu acho que a gente acaba pegando esse vício, né, de levar as pessoas a estar respondendo bom dia ou amém, mas com certeza isso faz parte também da vida pastoral e também da nossa liderança. Quero também agradecer ao presidente, ao nosso presidente, o pastor Samuel Muli, assim como todos os padres, os presidentes aqui presentes, aos colegas, pela oportunidade, e agradecer ao pastor Samuel por ter me escolhido como primeiro para pregar nesse dia, porque os meus sucessores são gente muito melhor, capacitada, e eu não vou ficar devendo lá para eles depois, né? Porque eles serão depois de mim. Então, a gente agradece. Quero também, né, dizer para o pastor Samuel como demorou esse momento para mim aqui. Eu estou ali nervoso, querendo chegar aqui na frente e falar com os pastores. Demorou, mas é assim mesmo. Isso vai treinando, vai habituando a gente a aguardar, a esperar. Talvez seja a palavra mais que seja a palavra mais sinônimo da vida cristã, deve ser esperar. Por isso, nessa missão, nos esperei com paciência, precisamos ter essa paciência. Mas vamos lá, querido, não tenho a intenção de criar nenhum imbróglio com você, nenhuma situação de constrangimento, mas basta ser que a minha palavra me constranja. Não quero demonstrar nenhum conhecimento, porque também entendo que todos nós temos alguma área de domínio. Então, eu acho que a vontade aqui é para de rir, né, de beijar, de dançar, mas também falar de algumas experiências, chamar a atenção para algumas coisas que a gente tem no nosso cotidiano, na nossa vivência, na nossa experiência.
pessoal coletiva também. Quando ele também foi usado lá no Congresso, a gente fica tentado, né, a apresentar uma coisa que seja inusitada, que seja exclusiva, seja que ninguém fez. Né? E aí eu pensando em quantas vezes a palavra tem assim, né? Se você for olhar para a tradução, a palavra não temas está como sinônimo. Então, tarefa e saber, nós precisamos saber quantas vezes existe não temas na Bíblia. Eu acho que precisamos ter a capacidade de olhar para essas questões ou esses chamamentos que a Bíblia nos faz, a palavra de Deus, que é a verdade, João 17, que o próprio Jesus, na sua oração, ele faz e diz que, orando ao Pai, chegou para nos purificasse na sua palavra, a sua palavra é a verdade, e ele então nos dá a roda, nos dá a direção. Mas também queria, irmãos, ler o texto aqui das Escrituras Sagradas. Com certeza esse texto você já usou para o evangelismo. Talvez você já tenha lido esse texto hoje, esses 3 versículos que eu estarei lendo. Talvez você tenha lido esse versículo e porque você já leu ele tantas vezes, acha que ele não causa o efeito que precisa causar. Talvez, né, você seja uma pessoa que ao olhar as suas caras, sempre aguarda alguma coisa que ela possa demandar na sua vida e lhe ajudar. E o texto é conhecido demais, é Mateus 11, e eu queria ler com você 3 versículos, o verso 28, o 29 e o 30. Também quando eu estava, se você assim, enquanto eu estava esboçando o meu texto, eu gosto de fazer meus esboços em PowerPoint. E eu tenho até um PowerPoint aqui, se depois você quiser, ou se eu não ofereci ao pendrive, ao nosso amigo ali, porque eu não estou conseguindo ver aqui a tela, mas não tem problema não. Se você quiser o esboço, eu posso receber. Mais uma vez eu fui interpelado, aqui para mim, por favor. Eu fui interpelado por uma irmã numa igreja em que eu pastoreei, e hoje eu já pastoreio há 10 anos, há quase 10 anos, a Pipe Figueira, em Nova Iguaçu. Por sinal, a primeira filha, a primeira de Nova Iguaçu, vai completar esse ano 78 anos. Mas não foi nessa igreja, foi numa das outras 3 que pastoreei, 2 interinamente e uma também com pastor frente. A irmã virou para mim e falou assim: pastor, eu sou prego. Eu falei assim: não? Mas para quê? Não, opinando aí. Não, o senhor dá palestra. Eu falei assim: como assim? Não, o senhor bota as coisas aí na terra e tal. E para mim o senhor está pregando, não, para mim o senhor está dando palestra. Aí eu falei para ela assim, bem baixinho: então minha irmã acostuma, porque eu só sei pregar assim. E eu fiquei pensando, por que ela fez essa consideração? Porque ela estava acostumada com outros formatos, ela estava acostumada com outras maneiras. E quando a gente então presencia alguma mudança, outros formatos que não nos diz respeito ou não nos diz nada, a gente tem uma tendência enorme de criticar. Mas eu falei com ela que eu só sabia fazer daquele jeito. Então assim eu fiz, mas aqui, se você desejar, eu posso receber depois da mensagem. Diz o texto que você conhece: vinde a mim todos os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai vós o jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu é leve. Você pode curvar mais uma vez a sua cabeça. Senhor Jesus, aqui está a sua palavra. Aqui também, Senhor, está o teu povo, os teus servos que lideram, Senhor, as igrejas espalhadas, Senhor, por esse município, por esse estado.
Nos abra agora a sua mente e o coração, nos traz a tranquilidade, para que possamos ouvir a sua voz. Uma vez ouvindo a sua voz e sendo edificado por ela e pela sua palavra, possamos edificar outras pessoas. Por Jesus. Amém. Vamos lá. Prometo e entendo que nesse momento, quero e preciso não ser enfadonho na minha palavra, mas gostaria que você compartilhasse comigo. E se por acaso eu falhar em alguma coisa, me pastoreie, me ajude. Esses versículos que a gente leu nesse momento, versículos que são conhecidos, e o grande problema, talvez, da Bíblia, se é que a Bíblia tem algum problema, não é o que a Bíblia traz ou replica o tempo todo para nós, está naquilo em que nós conseguimos, através da audição, do intelecto, a gente consegue assimilar e pôr em prática, porque na verdade, para nós seres humanos, o problema nunca, e também podemos assim dizer, de que na doutrina, na declaração doutrinária dos batistas, e a gente nunca foi ruim de discurso e nem de entendimento da palavra. Nossa dificuldade está sendo na prática diária, em colocar em prática aquilo que, por conceitos, por aprendizado e também por vontade, nos aproximamos e colocamos diante daqueles que são os nossos seguidores. Mas acredite, o nosso problema está na prática, está em entender de que nós precisamos ser os primeiros, ou seja, os precursores daquilo que pregamos e daquilo que a gente fala, que acredita e confere, segue todos os dias. Então esse convite de Jesus é um convite não só para um momento de tarde evangelística. Eu não sei como é que está na sua igreja, não sei como é que você tem usado a sua metodologia de evangelização, não sei se é por células, pequenos grupos, mas muitas vezes a gente usa esse versículo para evangelizar. Mas na verdade Jesus está aqui oferecendo colo, Jesus está oferecendo descanso, mas que a gente pense não precisar desse descanso, não precisar desse caminho que o próprio pastor, o Supremo Pastor, Jesus Cristo, nos oferece. E penso que na vida pastoral, na liderança de um rebanho, o que mais nós precisamos é estar aliviado de nossas funções, nossas áreas e nossas demandas. E acredite que, por negligenciar isso, a gente só. Você vai sair daqui nesta manhã e me perdoe, né? Se eu estiver sendo incisivo demais, você vai voltar para a sua rotina e vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Porque mudar é uma coisa chata, enfadonha, e a gente não consegue, mesmo sendo necessário, a gente não consegue pôr isso em prática todos os dias. Mas tem um cara na Bíblia chamado Apóstolo Paulo, que ele, escrevendo a igreja de Corinto, ele teve a coragem de pegar a figura de Jesus Cristo, colocar do lado assim e falar para os seus, escrever ou falar para os seus ouvintes, e a seguinte frase que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele faz assim, ele bota Cristo aqui e fala assim, ó: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, havia no coração de Paulo a certeza de que se alguém imitasse a ele, estaria fazendo exatamente como Jesus assim o faria. E aí você vai falar assim, ó: muito bem, pastor Hudson, e aí qual é a novidade? Eu já disse, o nosso problema não está no discurso, o nosso problema está na prática e no empenho dessa mudança. Então Paulo teve essa coragem. Ele falou assim, ó: vocês não precisam olhar para Cristo, olhem para mim. Se vocês estiverem olhando para mim, você então estará fazendo igual ao meu Senhor. Então quando nós olhamos para esses convites, olhamos para essas sugestões, que acabam sendo sugestões que a gente aceita se quiser, de que Jesus
nos chama para aliviar as suas cargas, para dizer para que não temas, como ele disse para Jairo, naquele dia em que sua filha estava morta em casa, e a tantos quantos ele falou, a Moisés, na demanda da saída também do Egito, e tantos outros que a gente poderia enumerar agora aqui, mas ele fala e chama para esse alívio, chama para um aprendizado, e chama para receber dele mesmo os seus conceitos e suas cargas. Então, nesta manhã, o que de fato precisamos fazer para que a gente siga na nossa jornada pastoral, na nossa vida pessoal, sem temer os revés da vida? Salmo 112, se não me falha a memória, o verso 7 diz que o bom homem não teme as más notícias. E olha que estamos cheios de más notícias o tempo todo. Mas a Bíblia diz que ele, inclusive, se você quiser ler depois, diz que ele empresta até dinheiro, pastor Luiz. Empresta sem querer receber. Hoje, na atualidade, emprestar sem querer receber e não temer as más notícias parece ser um convite um tanto difícil, um tanto tolo, mas o texto está falando isso. Penso que a gente precisa voltar ao simples, também ao lúdico, voltar à ternura, ao pastoreio que Jesus quer dar a cada um de nós, a estar à vontade com a nossa própria humanidade. Irmãos, eu acho que a gente consegue tratar melhor as questões que envolvem nós seres humanos quando a gente começa a entender a nossa própria humanidade, de que a gente precisa sentar-se no banco da humildade, e esse banco muitas vezes tem que estar rente ao chão. Às vezes, por não entender a nossa posição daquilo que o Senhor nos chamou e de onde nos chamou, a entender os processos, preste bem atenção, porque isso aqui você sabe de cor, a entender os processos que são justificação, regeneração. Precisamos começar aonde a Bíblia diz, ou seja, pelo pecado. Tudo flui pelo pecado. Peraí, pastor, o senhor está equivocado? Não. A história da humanidade começou na sua degradação e fluiu pelo pecado. Então, se a Bíblia diz que nós precisamos estar justificados, regenerados, ou seja, com a nossa dívida paga e novamente nascidos, então nós temos que olhar para o pecado que tão de perto nos rodeia e tentar solucionar essa questão. Tentar no sentido pejorativo da palavra, mas tentar no sentido de submeter-se a esse alívio, a essa mansidão que Jesus nos convida a sermos todos os dias, a continuar crendo nele, apesar de que a palavra, às vezes, a sua palavra às vezes não traga para nós, ou não nos remeta realmente àquilo que precisamos ser, não pela sua ineficiência e eficácia, mas pela nossa distração, por aquilo que a gente não consegue fazer e não admitimos que não podemos fazê-lo. Eu queria ir mais adiante com você. Eu queria ler o texto que Paulo escreve então a Tito, que está contido naquilo em que o meu nobre colega, pastor Guerra, leu, só que ele leu só o verso 5. Então nós falamos de justificação e regeneração, se você quiser anotar isso aí. Quando nós falamos disso, nós precisamos lembrar de onde vimos, de como saímos de lá e para onde nós estamos indo. E aí você vai falar assim, pastor, mas isso aí é o beabá. Pois é, irmãos, nós estamos errando na rotina mesmo, errando nas coisas que a gente deveria ter ela de cor e também salteado. Que Tito diz assim, eu estive numa visita também com Guerra, e nós lemos, ele leu esse texto me chamou a atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrar dele. Tito 3 diz assim, a partir do verso 3, ouça a palavra de Deus. Porque também nós éramos no outro tempo, presta atenção, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia,
inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Verso 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não, aí o texto que o Guilherme leu ainda há pouco, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Verso 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí o verso 7, e depois você fica com a tarefa de ler o 8 em casa, diz assim: para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, queridos, Paulo está escrevendo a ti, seu companheiro, e dizendo a ele: olha, nós saímos de tal lugar assim, nós éramos. E o verbo aqui, irmãos, está no passado e deve nos remeter ao passado, nos lembrando do que nós éramos, do que nós deixamos de ser, de quão odiosos nós éramos, e agora, a partir da graça manifestada, da bondade e misericórdia do Senhor, que todos os dias se renova diante de nós, nós somos lançados, arremessados para uma vida, e que nessa conclusão será a vida eterna, como diz o verso 7. No verso 8, se você tiver a curiosidade, vai dizer, em ler em casa ou depois você acompanhar aí, vai dizer assim: vamos nos aplicar às boas obras, porque delas não existe reprovação e elas são saudáveis a todos os homens. Então, irmãos, na tarefa de não temer ao nosso ministério, as demandas do dia a dia, as coisas que estão diante de nós, aos perigos que constantemente enfrentamos, e alguns a gente não se dá nenhuma conta dele, é a gente viver esses processos cotidianamente, sendo justificado todos os dias, sendo regenerados, porque não nascer todos os dias, para que estejamos com a vitalidade que precisamos para fazer a vontade de Deus. E querido, isso não se trata de uma meninice, não. Isso trata-se de depender de Deus todos os dias, voltar atrás no que você disse ontem, dizer para você mesmo quanto tolo você foi em afirmar determinadas coisas, em defender determinadas ideias, ou até mesmo plagiar algumas ideias. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele nos ajuda a entender um pouco mais essa jornada do que Paulo, lá nos primórdios, da era cristã, deixou registrado para nós. Mas como um bom seminarista que fui, me perdoe a falta de modéstia, e aprendendo com aqueles que sabiam mais do que a gente, eu fiz um sermão de 3 pontos. Para aqui ajudar você a lembrar só de 3 coisas, que tem muita coisa para lembrar. E um dos pontos é o nosso débitos. O que nós estamos devendo? O que a gente está devendo para Deus? O que a gente está devendo enquanto pastores, enquanto pessoas? O que nós estamos devendo? Querida, coisa simples. E eu vou falar de mim, talvez se você se encaixar nisso aí, então você prossiga. E uma pergunta, como eu já disse, o que falta? Ainda em Tito, no verso capítulo 1, verso 15, fala assim, Paulo: para os puros, todas as coisas são puras. Talvez Paulo, antes de seguir aqui no texto, talvez Paulo tenha lembrado do capítulo 12, o verso 35 por ali, até o 37, quando diz, o próprio Jesus fala assim: se os seus olhos foram luz, ou do seu corpo, se os olhos foram mal ou trevas, trevas. Essa palavra Paulo vai escrevendo assim: todas as coisas são aos olhos que são puros, mas para os impuros desses crentes, nada é puro. De fato, tanto a mente quanto a consciência eles estão corrompidos. Querido, me perdoe mesmo. Talvez esteja nos faltando a santidade. Por tantas coisas que a gente luta que vai ficar nesse mundo, e aí parece que o meu discurso é vazio, né? Mas a gente precisa voltar, como eu
disse lá atrás, talvez ao lúdico, ao divertido, ao simples, voltar a descansar mesmo no Senhor. Aquilo que a gente era lá na tenra idade, quando nós começamos a entender que havia uma necessidade de aceitar uma proposta, um Cristo, uma salvação, algo que vinha de um Deus bondoso. Quando nós aprendimos sobre os personagens da Bíblia, e só nos apresentavam deles as suas virtudes, mas quando a gente começa a cavucar, a gente vê o quanto essa curva estava. Mas, irmãos, a graça os alcançou. Se pela chegada do Messias, ou pela promessa então contida nas Escrituras Sagradas, essa graça chegou aos homens que creram, aos homens que tinham no seu coração, tinham aos olhos a pureza, a luz que precisavam para enxergar essas verdades. E aí, irmãos, esse déficit é todo dia, ser santo, de viver uma vida de pureza, uma vida onde o Senhor nos fale o tempo todo, e a gente consiga, de fato, ouvir. E aí a segunda coisa que eu queria pensar aqui com você, além do déficit, além de a gente buscar essa constante santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, eu queria dar a você a ouvir a voz de Deus. E uma coisa aqui na minha pesquisa aqui que eu fiz, algumas frases que eu gostaria de compartilhar com você. Tinha muita, mas eu achei melhor essas coisas aqui. A propósito, alguém aqui ouve, não tenha receio de levantar a mão. Alguém aqui ouve a voz de Deus? Ninguém? Legal. Alguns? Aqui tem alguém que ouve a voz de Deus? Pois bem, vamos lá. Fique com medo de ser confrontado, não, querido. O diabo faz isso todo dia com a gente. Se você fala muito, uma frase, se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. Mas se Deus fala muito com você, você é simplesmente louco. Posso repetir para você? Se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. Mas se Deus fala muito com você, você é louco. Não sei se o diabo crê em Jesus ou crê em Deus, mas essa frase me chamou a atenção. Mas outra frase também, conta-se sobre o martírio de Joana d'Arc, enquanto era torturada pelo seu algoz, forçado a admitir as blasfêmias que era acusada. E a blasfêmia era essa: você não ouviu Deus, dizia o torturador, você ouviu a voz da sua consciência. Ao que Joana d'Arc teria respondido: pois é assim mesmo que Deus fala comigo. Pela consciência, pelaquilo que está registrado no nosso íntimo, no nosso coração, pelaquilo que aprendemos ao longo de uma jornada, ao longo de uma caminhada, seja ela uma caminhada ministerial, ou de vida, ou conjugal, ou familiar, ou profissional, ou de realização pessoal. É através da consciência mesmo que eu e você conseguimos ouvir a voz de Deus. E às vezes nós queremos colocar esses formatos como algo, se não for daquela maneira, se não for daquele jeito, não tem nenhum sentido em acreditar. Mas quando nós temos essa consciência de que Deus está conosco, e através daquilo que aprendemos através da sua palavra, é desse jeito mesmo que Ele fala comigo e com você, através da consciência, através daquilo que entendemos que é correto. Continuando aqui, ouvir a voz de Deus nos mantém no trilho, não nos deixa à mercê de nós mesmos. Aí você, mais uma vez, você pode dizer: Hudson, eu já ouvi isso em outro lugar. Eu também, por isso que eu estou repetindo para você. Ou seja, ouvir a Deus nos mantém fazendo a coisa certa. Mas às vezes, irmãos, na busca frenética de dar resultado, nos tornamos ou transformamos o Evangelho de Jesus em entretenimento.
Eu estava conversando na terça-feira passada com um pastor também, muito querido. Ele está aqui com a gente. Quando eu falar a frase, ele vai lembrar. E ele assim, ele é um excelente professor, esse pastor. É uma pessoa assim, inclusive, que eu tenho assim uma grande estima, aprecio os seus conselhos. E vira e mexe, eu ligo para ele pedindo conselho. Ele dizia para mim, na terça-feira passada: olha, o Evangelho precisa ser in natura, ou seja, o Evangelho precisa ser pregado como ele é, mas no foco de uma igreja contextualizada. E ele, como bom professor que é, ele falou assim, a aplicação, entrou a aplicação da frase. E muitas vezes, irmãos, por não termos aprendido nada, a gente tenta, me perdoe, por isso eu já antecipadamente me desculpei com você, a gente fica tentando inventar moda. O Evangelho é um só, irmãos. Paulo diz que se apresentasse outro Evangelho para nós, poderíamos considerar como maldição, anátema. E às vezes a gente está envolvido nos modismos, em umas coisas que não são para o nosso tempo. A gente pensa que é, mas porque a gente não está na prática diária de ouvir a nossa consciência ou a voz de Deus, tentamos tornar o Evangelho aquilo que ele não é, naquilo para qual ele não foi gerado, criado, revelado. Talvez os nossos temores, talvez as nossas lutas seriam diminuídas se nós tivéssemos uma consciência mais livre de todas essas necessidades que julgamos ter de apresentar uma novidade, quando a própria Bíblia diz que não há nada mais certo. E encontrar essa limpado, vamos dizer, encontrar essa informação, fazer ela na situação, termos nação, o sentimento de não temer o que possa acontecer. Talvez seja por isso que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, você já deve lembrar o que está lá. Irmãos, quando eu não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa é, e que sendo também das coisas que atrás ficam, e avançando para estão diante dele. Talvez a tentativa exaustiva de uma coisa do nosso passado, a qual o próprio Deus fala lá em Isaías 43, verso 25, ele diz assim, Deus fala para ela, ele fala assim, isso é que a porra de mim mesmo, as suas transgressões, e aí tem um ponto, e Deus diz naquele momento que vai ter um ataque de amnésia. Ele completa a frase dizendo para Israel, e teu pecado não me lembrarei mais. Está lá, pode conferir, Isaías 43, verso 25. Ou seja, Deus, me perdoe a gafe que vou cometer, Deus está doido para mudar a história da nossa vida, das nossas igrejas, da nossa geração, que vai ser arrastado do passado e não tendo no coração o desejo de alcançar as novidades. Jeremias 33:3 nunca será revelado a alguns, porque a gente não vai ouvir a voz de Deus e ele não vai revelar coisas grandes e firmes que ele tem para revelar para todos nós. Por quê? Porque nós estamos agarrados em tantas coisas, estamos transformando o Evangelho em tanta coisa, e como o meu sábio professor disse, que é um Evangelho que precisa ser in natura, ou seja, como foi apresentado, nós devemos levar aqueles que carecem e perecem. Então, queridos, vamos lá. A terceira coisa, a primeira é descobrir o déficit. A segunda, que eu coloquei aqui, é para que a gente ouça a voz de Deus e dê a você algumas pistas, porque eu também não sei como é que é esse processo, eu estou tentando descobrir. E a terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção: descubra, olha aqui para mim, descubra a sua maior qualidade. No meu esboço aqui eu botei uma imagem do Billy Graham. Está
aqui no meu esposo. E todos nós, se olharmos para Billy Graham, Fanny, por exemplo, qual a maior qualidade dos homens? Eram pregadores do Evangelho. A gente não consegue assim, embora que Billy Graham, antes ele que morreu com mais de 90 anos, não lembro quantos anos o pastor estava quando faleceu, mas isso é uma nota que também não faz diferença para nós. Mas eu sei que Billy Graham era conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos, mas a maior característica de Billy Graham era ser um pregador de multidões. Essa era a maior característica, acredito eu, pelo menos é que a gente percebia a olhos nus. Então, qual é a sua maior característica? Você consegue conceituar agora e pensar qual é a sua maior característica? Você descobre, faça dela sua. Você consegue identificar, faça dela a sua marca. Que sejamos saudáveis a partir das nossas características, que as pessoas lembrem de nós pelaquilo que nós somos de melhor. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas insistem em lembrar da gente por aquilo que a gente é de pior. E eu posso fazer uma pergunta? E sabe por que as pessoas lembram da gente mais pela nossa pior qualidade? Porque é na nossa pior qualidade que nós investimos muito mais. A gente nunca tenta descobrir o que é melhor. Eu não sei, talvez aqui o pastor Edgar, talvez aqui o GG, o Weber, e talvez os que estão aí de cabelo branco, consiga lembrar de uma propaganda da Atlantique que dizia assim: se não for o maior, tem que ser. O pastor Sócrates lembrou aqui, né? Quem é que. A Atlantique, eu acho que essa refinadora de petróleo nem existe mais no Brasil, né? Se tem, está com outro nome. Mas ela dizia assim, tinha uma legenda e aparecia então o posto da Atlantique, nós estamos fazendo propaganda do posto, e chegava um carrinho e abastecia, era atendido, e a frase vinha: se não é o maior, tem que ser o melhor. E às vezes, querido, preste atenção numa coisa: ser melhor, descobrir a característica, descobrir a sua qualidade, não precisa você ser necessariamente maior do que estão ao seu lado. Não precisa ou necessita necessariamente que você se destaque pela eloquência ou por qualquer outra característica que chame a atenção daqueles que estão à sua volta. Mas descobrir a melhor qualidade nos coloca numa situação de clareza de quem nós somos, de firmeza. E a partir do momento em que nós acreditamos naquilo que fazemos, nós nos tornamos um pouco mais ou menos temidos, ou temerados. Enfim, mudar essa frase ou trazer ela para o nosso cotidiano seria talvez uma boa tentativa, simples, né? Porque a gente chega na parábola dos talentos, a gente vê que o problema não é quem tinha menos talento, mas quem não fez nada. Talvez você esteja aqui, né, na busca de alguma outra coisa que com certeza. Perdão, vou corrigir a minha frase. Talvez você esteja aqui buscando alguma coisa que talvez não seja a sua praia, não seja aquilo que Deus quer que você realize, talvez não seja algo tão grande, não seja algo tão expressivo diante das pessoas, mas que Deus quer que você faça, que Deus quer que você realize, que Deus quer que você coloque lá a sua digital, e se por acaso houvesse algum exame, alguma coisa, se tivesse lá comprovadamente que você que fez. E isso, irmãos, é o que resolve diante de Deus. Ele não vai exigir de mim e de você aquilo que a gente não pode fazer. Você já deve ter lido essa frase de Rick Warren nos seus livros. Ele diz assim, tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser peixe fora d'água. É frustrante. Os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação, do jeito que você é.
do jeito que você é. Vou aproveitar aqui a presença do meu colega, pastor Paulo Pimentel, que diz assim, quando ele chega perto do microfone, ele fala: presente, estou com dificuldades. Todo mundo sabe que é o Paulo que está fazendo isso, porque é assim que ele se expressa. Às vezes, irmãos, não ser da forma que nós somos buscados, isso vai implicar em não dar resultados. Isso nos faz estar temendo aos rebeldes, aos que vão de uma forma confrontar, e acredite, vai te confrontar todo. Dentro desse terceiro tópico aqui, eu queria falar 3 coisas muito rápidas para você. Primeiro, como eu já disse, que as pessoas conheçam você pelas suas qualidades. Tudo bem? Outra mais difícil, mas é um mandamento: ame as pessoas incondicionalmente. Ame as pessoas incondicionalmente. Tarefa difícil, né, irmãos? Olhar para algumas pessoas que nos irritam. E outro dia eu causei um escândalo lá na igreja. Eu falei assim: irmão, não tem aquelas pessoas que a gente pensa assim, que Deus podia matar e o diabo descarregar? Aí, aquelas pessoas que são mais Santa Roma, né? Pastor, eu falei assim: o irmão nunca pensou nisso não, porque eu vivo pensando. Aí, mas eu falei assim: olha, pensar é uma coisa. Segundo o Gregory Friese, né, do nosso livro, diz que a gente tem pecado de pensamento. Ah, mas qual é o pecado que não tem mais pungência sobre a gente? É aquele que a gente confessa. Então pensa, confessa e resolve o problema. Mas não seja tolo de achar que pelo fato de você não admitir, não falar, que o diabo não sabe. Ou que até mesmo o Espírito Santo não tenha se entristecido. Efésios 4, 29 a 27, me falou agora aqui. Então, não minta para Deus, seja íntegro nisso. Então, descubra, são 2 coisas dentro dessa que eu estou falando. 3 coisas, eu falei 2: que as pessoas lhe conheçam por suas qualidades, ame as pessoas incondicionalmente, mesmo que isso às vezes lhe custe alguma coisa. E por favor, querido, não desista. Eu fui ao café de pastores lá da Centenário. Esse dia foi na igreja do Marcos Pinto. Cadê o Marcos Pinto? Eu vi o Marcos Pinto hoje por aí, não sei onde é que ele era. Tá, ele tá? E eu cheguei lá, ele estava lá pregando o pastor, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou um negócio que me chamou a atenção, porque eu vivia fazendo isso. Ele falou o seguinte: pare de ficar falando que você não queria o ministério. Deus te chamou e você quis sim. Porque a Bíblia diz, né, que quem deseja o ministério, o episcopado, uma coisa almeja ou deseja. Mas quantas vezes, irmãos, a gente às vezes quer dizer para Deus ou para algumas pessoas que no fundo, no raso também, a gente não queria ser pastor, não queria ser santos, querendo nos mostrar acima, né, o nosso efetiva acima daquilo para qual Deus nos chamou. Então, para que você ou você tem pensado em deixar o ministério por causa de qualquer que seja a demanda, por favor, não desista. E a Bíblia nos ajuda dizendo em Hebreus 10, nos seguintes versículos. Hebreus 10, a partir do verso 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e que há de vir e não tardará. Estamos falando de Jesus. E o autor de Hebreus, eu não vou entrar na polêmica aqui de dizer quem é, deixa de ser o autor. Ele pega o Abacuque e coloca aqui, ele fala assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus está dizendo que a gente tem que viver pela fé e não há opção de recuar. Se recuar, vai ser reprovado. Então, por favor, não desista, mesmo que seja difícil, né? A mídia
qual você está inserido. Porque o verso 39 completa dizendo assim: nós, e aí pode se apropriar desse versículo, por favor, nós, porém, somos daqueles que não se retiram para a perdição, ou retornam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu não sei em que versículo você vai ler, mas eu escolhi essa porque eu achei que era mais condizente com a gente. Então, por favor, querido, não desista, talvez o resultado seja muito próximo, ou não, mas o meu compromisso e o seu é de não desistir. Se você ler bons livros, você consegue também guardar algumas coisas. Otmani, não sei a pronúncia certa do nome dele, no seu livro A Vida que Vence, ele diz uma frase assim, quase que um parágrafo, a frase dele: devemos pedir a Deus que nos livre de nos enganar a nós mesmos, pois Ele só pode abençoar uma classe de pessoas, aquelas que possuem um coração honesto perante Ele. Deus abençoará aqueles que não mentem para Ele. Se você honestamente lhe dizer: ó Deus, reconheço que menti antes, mas peço o teu perdão. Ponto de novo. Ele diz assim: imediatamente Deus te abençoará. Então, irmãos, muitas vezes a gente pensa que está enganando a Deus. Eu disse a gente, eu estou incluído nisso, e achando que Deus não sabe o que nós somos capazes de fazer. Costumo dizer também que Deus não fica de cabelo em pé com a gente. Não fica. Nenhum de nós que estamos aqui, por mais letrados e cultos sejamos, nós conseguimos surpreender Deus, porque Ele nos formou, Ele nos criou, e a gente sabe disso. Contudo, a gente muitas vezes tenta nessa tentativa inútil de enganar a Deus, mas ela é contundente quando se trata de nós, porque às vezes nós enganamos a nós mesmos, a gente acaba não conseguindo alcançar o simples, que dirá o a mais que nós queremos alcançar. Como prometi, não ser enfadonho na minha palavra, eu quero concluir com você nesta manhã. Eu falei de manhã e já tinha colocado esse texto no meu esboço aqui, Lucas capítulo 5, verso 8. Foi aquele dia que Pedro pescou. O texto diz que Jesus chega na praia, Lucas 5. Jesus chega na praia e chama Pedro e alguns discípulos e chama todo mundo para entrar no barco, daqueles que estavam lá. E ele falou assim: vai para o meio do mar. De lá, preste bem atenção, querido. Jesus sabia que Pedro não tinha pescado nada, sabia que Pedro precisava daquilo porque era a sua atividade profissional, era o seu comércio, era a maneira como ele se mantinha. Mas Jesus chega e fala assim: vamos para o meio do mar. Mas ele não olha para a necessidade de Pedro inicialmente. Olha, Jesus era naquele momento, vai falar das pessoas, está no texto, vai falar deles, e depois que ele então prega, depois que ele também fala aqueles que estavam apertando ou se aproximando dele, depois que ele começou a falar, ele foi ensinado, como se ele não fazia, ele falou para ele assim: pega a rede. E aí, irmãos, talvez você esteja no seu gabinete, na sua casa, na sua família, mandando gente no exército. Conseguiu pensar, irmãos, no exército? Você estava até acostumado a fazer, mas não deu certo. Naquela vez não deu. Naquele aconselhamento não funcionou. Naquele momento a coisa
achou. Não teve startup nenhum que desse que você conseguisse fazer. Mas daí Jesus falou para você para fazer de novo. E você já estava cansado. E sabe, vou dar uma coisa? Você não fez. Mas como você está, e não ficando desconexo aqui com o texto, os pontos que eu preguei aqui, como você está acostumado à voz de Deus, aquele dia você achou que não foi Deus. E não fez. Só que Pedro, mesmo relutante, ele jogou a rede. Aí você vai falar assim, pastor, eu sei que o resultado foi 157 peixes, que chamou os outros barcos. Pois é, querido. Pois é. Pedro estava acostumado a pescar. Naquele dia não deu certo. E naquele dia mesmo Deus mandou ele fazer, mandou ele fazer o que não tinha dado certo. E o resultado foi outro. E aí no verso 8, marca o verso 8 aí desse trecho. Pedro diz assim, olhando para Jesus diante do resultado. Pedro diz assim, o texto diz assim: vendo então Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, algumas versões dizem assim, Senhor, sai de mim. Outras dizem assim, retira-te de mim. Outras ainda dizem assim, Senhor, ausenta-te de mim. Quem é que lembra do restante da frase? Porque eu sou homem pecador. Querido, admita, nós, até que o milagre aconteça, o que a gente faz de melhor é duvidar. Só depois, quando o milagre acontece, aí a gente fica com a bola, aí a gente começa contando as histórias, a gente começa, mas na hora que o bicho está pegando, bicho mesmo, a gente não quer nem trazer, não quer nem falar nada. Mas Pedro naquela hora ele falou assim, Senhor, sai daqui, porque eu sou pecador. Me doe também. Faça a seguinte oração a Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez essa é a oração nossa de todos os dias: perdoar aqueles que nos ofendem, porque não sabem o que estão fazendo. Eu posso orar mais uma vez com você? Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por encontrar palavras. Mas eu estou dizendo, Senhor, nós estamos assim diante de um autódromo tão sério, de pessoas amigas, de pessoas que não sabem os problemas, que a gente às vezes encontra pessoas. Mas, Senhor, quantas vezes também a gente tenha mais motivos para desistir que continuar julgando, já ter cumprido a hora, ou ter feito muito no teu reino ou na tua serra. Mas nos ajuda a entender, Senhor, que podemos ser melhor a cada dia. Porque se nós não pudéssemos ser melhores, o Senhor não estaria nos dizendo o que diz lá em Mateus 5, 46, como é perfeito o nosso Pai. Então, Senhor, que o Senhor seja sempre a nossa meta. Que o Senhor seja o autor da nossa fé. Além do autor, aquele também que vai requerer e consumir a nossa fé.
igreja esteja contextualizada, ou a igreja esteja, Senhor, com outros formatos, mas que a gente tenha sempre a responsabilidade de pregar o Evangelho, como o Senhor nos revelou. Obrigado por esta ordem de pastores. Obrigado, Senhor, por esses anos que também temos, Senhor, trabalhado neste estado, neste município. Que sejamos, Senhor, pregoeiros da Tua palavra, mas que sejamos também referência, sejamos exemplos para aquelas gerações que virão após nós. Deus abençoe o pastor Hudson Paola. Amados, nós estamos com o nosso horário estabelecido e